Se você chegou aqui agora, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Entre um Paciente e Outro. Esse podcast é um oferecimento da Tal Chá, que vai servir a nossa bebida aqui hoje, Goela Padaria e a Dental Brasil. E hoje recebendo uma amiga de longa data, acho que ela mais me ajudou aí na vida, ela vai saber falar isso hoje, mas que eu tenho muito carinho, que me ensinou muito a cuidar dos pacientes que apresentam fissura, a enfermeira Isabel Lisboa. Muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer te ver de novo. Fazia tempo que eu não te encontrava, né? Eu tô muito agradecido de você ter recebido o nosso convite de estar aqui. Eu sei que você está aposentada do centrinho, mas está com uma vida super intensa ainda em ajudar os pacientes. Você sabe que você já me ajudou inúmeros pacientes aí que nascem com a fissura, que você fala com os pais, desde de tudo ali, do comecinho da vida. Então, acho que você deve ter muitos filhos aí que você ajudou a cuidar. Tá bom, muito obrigado. O microfone é seu, o espaço é seu, viu? Muito prazer. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você, né, por me convidar para vir falar um pouco da minha experiência com o fissurado. Eu estou aposentada já há 8 anos do Centrinho, trabalhei lá 27 anos, amo de paixão e continuo cuidando de pacientes fissurados, tanto por telefone, orientando, e também eu trabalho como voluntária numa ONG, Operação Sorriso do Brasil, e faço missões pelo norte e nordeste do Brasil, de 3 a 4 missões por ano. E o que a gente tem que passar para todos é o nosso conhecimento, nós não devemos guardar, a gente tem que transmitir para as pessoas. Isso é uma coisa muito importante que eu acho que todas nós que temos experiências com paciente fissurado, que nós temos que passar esse conhecimento para as outras profissionais. O que é importante na nossa profissão é saber cuidar do paciente e, em primeiro lugar, o apoio aos pais, principalmente quando já descobrem que o nenê vai nascer com uma fissura na gestação. Sabe que eu acho que eu falei num outro podcast aqui, mas aconteceu da mãe da Maria Cecília, sabe quem é Maria Cecília? É que é uma paciente mais nova, que está em tratamento, a gente tem feito várias coisas juntos aí. Mas tudo bem. Mas a mãe me disse, Bel, que não, ela não soube antes da gestação, durante, só depois. Que preferia não saber. Você já É, escutou isso? não, eu Porque não é um susto, às vezes, quando é, nasce e não sabe. é assim, quando nasce o bebê e a mãe não sabe do diagnóstico, Os pais ali não sabem, né? não sabe, fica sabendo no momento do nascimento, existe um impacto emocional muito grande, que aí fica aquela culpa, aquela assim, de quem foi a culpa, aonde, por que Porque não viu aconteceu, antes. por que não viu antes, se fez ultrassom, por que que não deu no ultrassom. E a maioria dos pais, quando descobre antes, durante o ultrassom, eles já se preparam para receber o bebê. Então, quando a criança nasce, eles procuram atendimento com uma equipe especializada. E quando o neném nasce, então ele já sabe todos os cuidados com a Uma enfermeira criança. experiente, né? Geralmente eles procuram uma enfermeira que já sabe cuidar, fonoaudióloga também ajuda muito no Sim. nascimento, principalmente na parte da alimentação. Que a maior preocupação dos pais, tanto quando já sabe do diagnóstico e quando a criança nasce e eles ficam sabendo no momento, é como alimentar esse bebê. Como é fazer para o bebê É mamar mamar. normalmente, né? Isso é a maior preocupação. Primeira preocupação dos pais é a parte da alimentação da criança. Depois da alimentação, quando vai fazer a primeira cirurgia? Depois, a criança vai falar e os dentes vão nascer? Então, são os fatores, São a sequência de a perguntas. sequência de perguntas que eles fazem para a gente. Tá. Então, tanto a equipe, não é só a enfermeira, a equipe multiprofissional, ela tem que estar preparada, orientada para dar uma boa assistência para esses pais. Para os pais. E a gente sabe que a amamentação ela acontece de uma forma diferente do bebê que não tem a fissura, né? Tanto na posição quanto no tipo da mamadeira ali que é utilizado. Como que você passa isso para os pais? Como que você costuma ensinar isso, É Bel? assim, em primeiro lugar, a mãe precisa querer amamentar. Não adianta você colocar na cabeça dela que ela tem que amamentar. A mãe tem que estar emocionalmente preparada para amamentar o bebê.
Quando a mãe fala que ela quer amamentar, a gente vai orientar as posições para que o bebê mame. Existem várias posições. Tem a posição normal, a convencional. Que é o bebê inclinado, O né? bebê inclinadinho. Sempre a posição é o bebê semi-sentado, nunca, jamais o bebê deitado, porque se for uma fissura transforame que pegue lábio e palato, e se você der o leite deitado, ele pode fazer aspiração. O leite pode ir para o pulmão, ele pode ir para o conduto auditivo. Então, a criança sempre tem que mamar na posição semi-sentada, independente se é na mamadeira ou no peito. Então, a posição inclinada, convencional, ela pode pôr o bebê de cavaleiro. Com a bundinha no colo mesmo, assim, quase, né? E sentadinho. Aí ela pode colocar o bebê também na posição de cavaleiro, ela senta o bebê de frente, uma mão ela vai segurar. Uma perninha para cada lado, Uma perninha de cada lado, de frente para o peito. Uma mão ela vai segurar a cabecinha do nenê e a outra mão ela vai posicionar. Não pensou em trazer uma boneca, né? Pois é, olha... Não tem nenhum bebê aí, não? É isso mesmo. Nas minhas aulas que eu dou, a gente tem uma boneca. E é uma boneca fissurada. Vamos ver isso, mas hoje não era para verdade. isso. De fato, com a boneca é muito mais fácil você demonstrar a técnica. Ou então, outra Mas coisa... acho que dá para entender bem, sim. A cavaleiro sentado de frente para o peito, ou então ela coloca ele sentadinho com as perninhas para fora, ao contrário. Tá. E geralmente o bebê tem um peito que ele vai pegar melhor que o outro. Depende da fissura, tem sempre um lado que ele Não consegue... tem nada a ver com o leite da mãe. Não. Ele vai abocanhar melhor. Então, a mãe tem que verificar, quando ela coloca o bebê no peito, se ele fez a pega correta. Porque ele não tem que pegar só o bico do seio, ele tem que pegar o bico e a auréola. Então, ele tem que fazer a posição correta da pega para que ele consiga fazer a sucção eficiente. Senão, se ele pegar só o bico, o que vai acontecer? Ele vai só... Tá chupetando, não vai sair leite. E amassando praticamente, né? Isso, não vai sair a quantidade suficiente de leite, ele vai cansar e vai adormecer. Sem se alimentar, né? Sem se alimentar. Então, é importante que quando a mãe tem uma fissura, se for uma fissura só pré-forame, completa ou incompleta, ele vai conseguir mamar no peito sem problema nenhum. Tá. Agora, quando é uma fissura transforame e a mãe quer dar no peito, ela vai fazer todas as manobras, ela vai ver qual a melhor posição para que o bebê consiga mamar e geralmente o pediatra vai passar um complemento para que o bebê mame, para ele tem que ter ganho de peso. Mas o complemento daí vai na mamadeirinha? Não, o complemento, quando a gente está tentando só o peito, a gente orienta a dar na colherzinha ou no copinho. Tá, sem bico. Sem bico de mamadeira, por enquanto. Nesse momento. Agora, se a criança não conseguir mesmo, de maneira alguma, sugar, não conseguir mamar, então o que nós orientamos? Ordenhar o leite materno, ou ordenha mecânica, ordenha manual, aí ela vai oferecer o leite na mamadeira. Mamadeira, eu fui agora, há 2 semanas atrás, em Porto Velho, e foi discutido relação tipo de bico de mamadeira. Qualquer tipo de bico de mamadeira, desde que a criança mame. Não precisa comprar aqueles bico importado, aqueles bico caríssimo. Qualquer bico, desde que a criança mame na posição correta. E que tem o furinho de sair o leite. E tem que ter o furinho que goteje o leite, não é espirrar. O leite, quando a mãe inclina a mamadeira, ele vai gotejar. Gota a gota. Não pode escorrer direto, Não, porque se fizer um orifício muito grande, na hora que a criança sugar, vai uma quantidade de leite muito grande, ele pode afogar até, né? E engasga e pode fazer microaspiração. Quem está falando de bebê, né? De recém-nascido, né? Tudo isso é tudo de recém-nascido, né? Então, o que é importante? Em primeiro lugar, é o aleitamento materno. Na inviabilidade do bebê mamar no peito, aí sim é orientado a ordenha, vai fazer a ordenha e vai oferecer o leite na mamadeira. Você fala, porque assim, quando quer dar o peito da mãe, a mamadeira acaba estragando esse processo, né? Sim, porque a mamadeira é mais fácil de mamar. Estraga o estímulo da... Isso, a mamadeira não, a gente sempre fala, a mamadeira vai ser só se não conseguir mesmo sugar no peito. Se o bebê conseguir, a mãe está vendo, aí ela vai fazer um controle de peso para ver. Sim. Vai fazer acompanhamento com o pediatra para verificar se ele está ganhando peso, porque no primeiro mês de vida, o bebê tem uma perda de peso, que é proporcional ao peso que ele nasceu, porque às vezes
ele nasce um pouquinho inchadinho, depois ele pode perder até 10% do peso que nasce. No primeiro mês No ele é primeiro normal. é normal, mas se o nenê estiver perdendo muito peso, que nem a gente via casos que a criança chegava, nasceu com, por exemplo, 3,5 kg, chegava para a gente com 3 quilos, já tinha perdido 500 gramas em 20 dias, então perdeu muito peso. Aí, Tá necessidade errado, de né? investigar o que está acontecendo. O que acontece? Quando as mamadas, por exemplo, quando está oferecendo na mamadeira, existe um tempo que você tem que dar o leite para o nenê. Você não pode deixar o nenê mamando 1 hora. Então, você dá, se o nenê cansar, você faz pausa, faz o bebê Arrotar e arrotar, aí você continua dando leitinho para ele, tá? Você não pode, e também não pode apertar o bico da mamadeira para ajudar. para ajudar. Não. Se o orifício for correto, não há necessidade de fazer esse aumento do orifício. E a gente tá falando assim, porque a grande maioria dos lugares que não tem alguém para orientar, acaba que na dúvida eles passam a sonda, Ai, né? Você sabe que é assim que funciona, né? é assim que funciona. E é assim que você recebe a maioria dos bebês, né? Sim, Passa a sonda e vai para casa. isso. Só que essa transição da sonda, porque para os pais eu imagino que assim, tá com a sonda, tá tranquilo, porque você coloca, vai direto, não dá errado, entendeu? Não dá errado. Mas também não estimula. Não. Porque o bebê já nasce com reflexo É. sucção, deglutição e respiração. Não nasce com a sonda no nariz, Não, né? ele não nasce com a sonda. Então, quando nasce, passa a sonda, só vai passar sonda no bebê com fissura se ele tiver alguma síndrome associada ou se ele tiver uma cardiopatia severa, que aí o pediatra vai avaliar, que ele está tendo muito desconforto na hora que está tentando dar mamadeira para ele, aí sim vai passar uma sonda, aí vai investigar o caso da criança. Caso contrário, Não não indica tem sonda. o nenê, desde que você saiba a posição correta para alimentá-lo, não há necessidade nenhuma de você passar uma sonda numa Seja criança. fissura de um lado, dos dois, Seja né? bilateral, transfônia unilateral ou bilateral, não tem E necessidade. a posição que você falou serve para todas as fissuras, né? Serve para todas as fissuras, principalmente quando a criança nasce, geralmente, com uma fissura, um pós-forame. Às vezes, na maternidade, não verifica que a criança nasceu com um pós-forame incompleto. E a criança está mamando, o leite está saindo pelo narizinho. A mãe fala, mas por que está saindo tanto leite pelo nariz? Então, É a posição, é né? a posição. Então, essa criança, depois que vai descobrir, no período que eu trabalhei no Centrinho, muitas crianças chegavam para a gente, a mãe falava assim, ó, descobriu que ele tinha a fissura do palato, depois de um mês, porque não mamava, ele saiu pelo nariz, perda de peso. Então, é importantíssimo, na hora que o neném nasce, a avaliação, já avaliar a boquinha do neném se ele tem uma fissura de palato, porque por fora tá normal, bonitinho, mas e o palato, como é que tá? Às vezes essa é toda a causa dessa dificuldade. Isso, a dificuldade da alimentação. Porque, e se tiver que fazer cirurgia, é mais importante ainda esse controle no começo, porque o Sim. bebê não desenvolve, não pode operar, né? Isso, porque assim, o protocolo para fazer a cirurgia, né, a criança tem que ter um peso ideal, ele tem que ter condições clínicas e condições de laboratório, né? Então, tem instituições que o protocolo, o LAB é a partir de 3 meses, tem protocolos a partir de 5 meses, né? Então, cada instituição tem um protocolo para fazer. Eu sempre falo numa média de 5, 6, que é o que acaba acontecendo, Isso, né? Na grande maioria, não é? Na grande maioria, a partir do 5º mês, porque também tem o crescimento orofacial da criança também, né? E nada de fazer a cirurgia assim que o neném nasce, né? Porque a gente sabe que tem alguns centros, né, que o bebê nasce pelo impacto emocional dos pais, eles acham que se fechar o lábio, fazer adesão labial, vai resolver todo o problema. Não resolve o problema. Vai resolver o problema emocional do pai e da mãe. Mas eu acho que acaba causando mais. Isso. Assim, não mais problema no sentido não dos pais, mas no sentido de resultado de crescimento. De crescimento do paciente futuro. Você, como ortodontista, Quando, sabe que isso... quando às vezes a discrepância é muito grande, porque tem uma média de diferença e tem uma média exagerada que acontece. Isso. E às vezes os muito grandes acabam sendo cirurgias mais precoces. Isso. Eu acho assim que o período que eu trabalhei no Centrinho, eu lembro de uma gestante, né, que eu atendi, ela como gestante, com o neném nasceu com uma fissura, e é uma família muito diferenciada,
E ela nasceu numa maternidade X em São Paulo, que quando nascia já tinha uma equipe pronta, preparada para chegar na família e falar sobre o procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico era até 72 horas assim que nascesse. Ela optou em operar. Depois ela falou que ela tinha arrependido. Aquele momento era dela, que ela não queria ver o bebê daquele jeito, com a fissura. Mas que ela não devia ter feito aquilo para o neném, mas ela já tinha feito. A gente, assim, eu vasculho, não julgo, não falo. Até porque assim, a gente não vai voltar no tempo. É. Porque eu acabo vendo isso quando chega pro enxerto, né? Pra ortognática. Isso. É a fase que eu tenho o maior contato. Eu falar, devia ter feito isso com 7 anos, devia ter feito isso com 8. Daí eu falo assim, não adianta. A mãe não vai falar assim, então tá, vou voltar o disco, É com isso. 7 anos eu tô aqui. Não resolve, infelizmente. É o leite derramado mesmo, já foi. Já foi. Mas é legal poder orientar. Por isso, assim, quando a gente tem a chance de conhecer alguém na gestação ou logo que nasce, a chance de a gente poder ajudar mais é maior. Sim, Né? é muito melhor. Eu lembro, assim, eu acho que eu trabalhei durante 11 anos na orientação de gestantes, no acolhimento à gestante no Centrim, eu e outras várias enfermeiras. E as mães entrava uma pessoa no hospital. Entrava, assim, com aquele semblante muito triste, e a gente acolhia ela desde a recepção, levava até uma sala, e a gente sempre perguntava para a mãe, você quer conhecer um bebê fissurado? E elas falavam, sim, eu quero conhecer. Então, antes da mãe chegar, a gente sempre falava, porque a gente tinha caso novo todo dia, né? É. E a gente falava, mãe, hoje eu vou atender uma gestante, e eu posso mostrar seu bebê? Apresentar seu bebê. Apresentar, você pode junto? Ela falava, mas com o maior prazer, eu vou. Então, aquele é o momento da gestante ver um bebê fissurado, ver a criança evoluída, a criança gorda, bonitinha, era assim, era uma coisa transformadora. A gente nunca filmou esse momento, a gente perdeu momentos maravilhosos na nossa profissão, mas depois, quando ela saiu, elas falavam assim, eu saí outra pessoa, eu entrei uma e saí outra, completamente diferente. E eu acho que também, às vezes, o que eu vejo muito, às vezes nasce, os pais falam que nunca tinham visto, não sabiam que era fissura, por mais que tenha bastante, é que assim, eu vejo, igual, acho que você também passa por isso. Até eu estar no centrinho, parece que eu nunca tinha visto. Eu também. Depois, Eu na faculdade... parece que eu nunca tinha conhecido um paciente com fissura. Depois, hoje tem vários conhecidos, e várias pessoas que eu vejo na rua, às vezes, que eu nunca tratei, mas eu falo assim, tem fissura. Então, na academia... Isso, a gente vê. Começa a ver. E eu acho que os pais também, quando nascem, falam assim, nossa, mas só eu tenho um filho assim? No meu círculo não tem ninguém, às vezes na cidade não conhece ninguém. Quando chega aqui, ou no consultório, ou no centrinho, eles... Não, mas tem outra mãe, tem outro paciente assim. Vê um paciente, às vezes, já tratado, né? Que é um caminho que eles vão percorrer ainda, mas já vê alguém lá saindo, terminando. Isso ajuda muito. Ajuda. Assim, é um caso particular meu. Não que seja mais fácil, mas ajuda a entender. Ajuda, eu tive uma prima que teve uma filha com uma fissura pós-forame. Até então, eu não sabia que ela nasceu fissurada. Ela não operou no Centrim na época. Ela operou em Rio Preto. Quando a primeira filha dela nasceu com uma fissura pós-forame completa. Aí, eles me ligaram pedindo ajuda. Eu fui para Mirandópolis, cheguei lá e eu vi que a menina, além da fissura, tinha uma micrognatia. Ela não era um Pierre Robin, mas ela tinha alguma alteração. Era perto. Era uma Stickler. Aí veio para o Centrinho, orientei tudo, operou, fez uma cirurgia só de palato. Ela fala normal hoje, ela é psicóloga. Ninguém fala que ela é fissurada. E quando ela veio para cá, ela passou pela genética. Eu lembro que a genética fez a avaliação e eu conversando, a genética falou assim: olha, o caso dela, se ela tiver outra, 50% a probabilidade de ter outro filho com fissura. E na família pode ser que alguém também tenha, pode ser a fissura. Eu falei assim, alguma prima de primeiro? Ela falou, pode. Eu falei, eu sou prima dela. Ela falou, você pode ter um filho fissurado. Eu falei, eu? Eu falei, meu Deus. Mas eu não tive nenhum filho, né? Mas aí, quando a minha primeira sobrinha engravidou, que foi ter nenê, eu sonhei que a Maria ia nascer fissurada. Mas eu não contei para ninguém. E foi aquele coração apertado, sabe? Vou como contar. Aí, quando ela nasceu dia 30 de dezembro, eu falei, Inês,
a Maria é normal, a boquinha dela é normal, ela tem bracinho, tem perninha. Ela falou, tem tudo, Isabel. Por que você está perguntando? Eu falei, porque eu sonhei. Ela falou, mas não tem problema, se ela não ser fissurada, a gente levar para operar em Bauru. Ela falou, calma, o que é isso? Mas era coração, porque eu fiquei com aquilo da genética que alguém da minha família ia ter. Olha como a cabeça da gente né? Eu, como profissional de saúde, eu fiquei assim. Não, é igual, tenho certeza disso. Quem trabalha na reabilitação, quando vai ter filho, vai tentar ter filho, pensa muito mais do que quem nunca passou ali, né? Eu imagino. Pensa muito mais em outras coisas que uma pessoa que não tem esse contato pensa, né? É bem assim mesmo. Acaba sendo dessa forma. Mas é. E os projetos, como que tá você tá fazendo? Olha, desde 2015, quando eu aposentei do Centrinho. Você não aposentou, na verdade. Não, Você só eu aposentei daquele trabalho. Aposentado é quando para? Aposentado do trabalho, tem que ter aquele compromisso de pôr lá o dedinho, né? A digital, não sei o quê, horário. Então, aí eu me inscrevi na Operação Sorriso do Brasil. E até quem me orientou a fazer tudo isso foi a doutora Terumi, lá do Centrinho. Ela falou, Bel, você gosta tanto de trabalhar com fissurado, por que você não se inscreve? Não para, né? Aí eu entrei no site lá, preenchi, aí já veio todo... Mas quando você aposentou, a ideia era ficar quieta, sem fazer nada mais? Eu não tinha nada em vista até então. Deu a hora, saiu? Eu sempre falava que quando desse meus 30 anos de contribuição, eu ia parar para dar chance para gente nova do mercado. Mas você não foi PDV, não foi nada disso? Não, eu saí no PDV. Aí veio o PDV bem na época que eu ia sair. Ah. Aí eu falei, bom, eu e Catarina, minha amiga, falou, vamos entrar nesse tal desse PDV? E nós entramos de alegre, achando que a gente não ia sair, nós saímos. Aí, quando eu saí do PDV, eu já entrei com a minha aposentadoria, aposentei no mês seguinte, e nesse mesmo ano eu fui chamada para a primeira missão em Santarém. Não conhecia ninguém. Aí, quando eu cheguei no aeroporto, estava a doutora Mariana, cirurgiã plástica, Sim, também, pela primeira vez, como voluntária da Operação Sorriso, fomos lá para Santarém. E eu cheguei lá, e me apresentei, a enfermeira, que era coordenadora lá da área da enfermagem, falou assim, olha, a primeira vez você vem como observadora, mas com a experiência que você tem de Centrinho, você não vai ser observadora, nós vamos pôr você para trabalhar. Nossa, eu trabalhei que nem uma doida, eu fiquei apaixonada pela missão, tinha muito indígena, e aí eu falei, isso aqui é o que eu quero para minha vida agora. É o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. E eu estou até agora. Esse ano eu já fui em 2 missões. Eu fui em janeiro em Mossoró e acabei de chegar de Porto Velho agora. É um trabalho que não tem dinheiro no mundo que pague. Você fazer o bem para quem precisa. É uma equipe maravilhosa. São profissionais do mundo inteiro. Você conhece profissionais que nem agora nós trabalhamos, tinha enfermeira do Canadá, tinha enfermeira da Filipina, tinha médico da China, da Índia, tem tudo. Então você conhece gente do mundo inteiro. E o seu trabalho agora está sendo esse? E meu trabalho agora é fazer o bem para as pessoas na Operação Sorriso, eu estou lá. E a gente continua aqui, né? Que ainda não deu meus 30 anos, isso, né? Aí você ainda continua trabalhando e eu continuo orientando as gestantes por telefone. Dando suporte, né? Eu estava lá em Porto Velho e recebi um telefone. Ó, doutor José, deu seu telefone, você pode falar comigo? Aí elas ficavam assim, pô, doutor José, põe lá, Zezinho, Aí depois, Zezinho, você pode falar comigo? Eu falei, posso. Já fiz você passar vergonha disso, né? Não, imagina, eu faço com amor e carinho. Não vergonha de orientar pai, eu falo... De quê? Dos pacientes perguntarem para vocês, eu vou operar com ele, será que ele é muito... Sim, eu lembro que... Mas esse aí, eu lembro quando ele passava, esse aí que é o doutor José Carlos, eu falei, esse é o doutor José Carlos, sim. É o Zezinho? É o Zezinho. Ele que vai operar meu filho? Ele que vai operar seu filho, sim. E olha aí. Mas passou isso daí muito, assim, muita gente perguntava assim se era eu, se eu sabia. Esse ano você operou a Helena, filha de uma grande amiga, que ela foi gestante no Centrinho, você fez ortognática nela. A Patrícia estava de cabelo em pé. Ô, Bel, me fala como é esse doutor Zezinho, Bel, pelo amor de Deus, me fala. Eu falei, vai de olhos fechados, que confie, vai. Ela falou, Bel, que maravilha, que menino humano. Ela amou você.
Deu tudo Helena, certo. deu. Eu fui visitar ela no pós-operatório É? imediato. Você já tinha saído do hospital. Eu falei, meu Deus, ficou outra menina. Isso é o que a gente mudou do pós-operatório, né? Deu uma facilitada pro paciente, né? Graças a Deus, Tá ficando melhor. nossa, o pós-operatório é bem melhor do que era o pós-operatório É. quando eu trabalhava. A ortognática é uma coisa assim. Porque você pegou da ortognática todas as fases, né? Eu peguei a ortognática da fase do Dr. Reinaldo Não, mas eu falo assim, Mazzottini. das fases de técnica, de Ah, ficar com a boca isso, amarrada, a minha fase era né? boca amarrada, a fase mais difícil do Que a pós-operatório. anestesia era mais difícil e o pós-operatório Isso, o também. pós-operatório era mais difícil. Hoje a anestesia ajuda muito a gente. É, Assim, todo mundo melhora, né? Mas eu falo, a anestesia mudou muito, assim, tanto de tranquilidade quanto de baixar pressão, de sangramento. Hoje em dia é muito tranquilo de fazer. e a Isso gente, ganhou tempo, né? A gente ganha a tempo na gente vê o cirurgia. pós-operatório, hoje em dia, assim, a recuperação é muito mais rápida. A gente vê, assim, a evolução dos pacientes é muito rápida, eles acordam muito rápido, acordam bem. Ó, hoje é raro no ortognático o paciente não ir embora no dia seguinte, sabe? Então, É raro não conseguir ir embora no dia seguinte. e outra, eu, assim, Antes, quanto tempo ficava, Bel? Internado? 5 dias, 7 dias? 2, 3 dias na UTI para depois ir para o quarto. A ortognática já foi uma cirurgia muito Foi. difícil de Foi pós-operatório. uma cirurgia difícil, que a gente tinha até medo de cuidar do paciente, porque era aquele monte de pinça, a gente não podia perder aquelas pinças, porque esse paciente tinha que cortar os ferrinhos, mas Né? nunca tivemos nenhuma intercorrência. Verdade. Ia uma tesourinha de fio de aço para cortar o bloqueio, né? E isso mesmo, era a tesourinha de fio de aço que a gente tinha para cortar esses bloqueios. Hoje não. Cheguei lá no quarto que eu vi a menina, eu falei, ela já operou? Ela falou, já. Tava maravilhoso. Eu fiz uma coisa no sábado, a gente fez uma cirurgia fora, e o paciente estava tão bem, eu falei assim, você não quer falar? Daí se você vê o paciente falando no pós, no dia seguinte, o paciente abrindo a boca, falando, mexendo o lábio, não estava inchado, depois ele ficou com um edema maior no segundo dia. Mas estava assim, super tranquilo. É a evolução. É uma coisa maravilhosa. Então isso ajuda, porque os pacientes vendo isso hoje, que eu peguei uma fase ali com o doutor Reinaldo, que muita gente fazia porque precisava. É, Quando o paciente ficava meio ali em cima do muro, se indica ou compensa, às vezes o paciente fala assim, eu não vou operar, não faz tanta falta assim. Agora, quando era muito grande a diferença, daí não tinha o que fazer, né? Eles acabavam fechando, operando, principalmente mulher com queixo grande. Naquela época, se tinha isso junto, se era mulher e a parte de baixo era muito grande, a indicação era certa e o paciente fazia. Mas hoje em dia, o paciente já tem essa ideia de fazer para melhorar a respiração, a questão de apneia. Então a gente já tem um planejamento um pouco mais detalhado para melhorar isso. Então, foi crescendo junto, sabe? Foi dando uma melhora, assim. Mas, mas eu brinco assim que esses cuidados que vocês dão, não é que não mudou. Mudou bastante coisa, melhorou. melhorou. Mas não deixa de ser a parte mais importante, porque não tem uma pessoa que não passou com você daquela de bebezinho que não lembra, meu. É verdade, assim. Que não lembra. Mas é Que é muito marcante. É marcante. Eu acho assim que cada um tem Pra família, sabe? cada um tem um jeitinho de trabalhar. E eu não sei, eu sempre fui muito humana, eu sempre fui muito carismática, as mães, e acho que a gente acaba se colocando no lugar da mãe, para ajudar, a fazer o melhor. A gente sabe que as mães colocavam para a gente assim, que o momento mais difícil para elas era entregar a criança na porta do centro cirúrgico. Você estava entregando seu filho para um estranho. Mas você tinha que confiar em Deus que ia dar tudo certo. Mas aquele corredor, para chegar naquela porta lá, elas falavam assim que para ir com o nenê, tudo bem, mas a hora que elas voltavam, aquele corredor era assim, não tinha mais fim. E tem ali 20, 30 metros, né? Não, é pequenininho, mas elas falavam assim que parecia que lá não acabava mais. E teve o tempo que eu fiquei no centro cirúrgico, que várias mães falavam assim, ai, graças a Deus a Bel está lá no centro cirúrgico. Então, quando chegava na porta, ela falava assim, chama a Bel para pegar minha criança. E uma das crianças, não sei se você vai, é o Gabriel, ele é teacher collie, ele já está com 17 anos. Eu lembro que ela falava assim, vamos, Gabriel, ele falava que não ia, ela falava, tia Bel está lá. Aí ele ia, porque eu estava lá dentro cirúrgica. Que era um rosto conhecido, né? Era uma pessoa, um rosto conhecido, porque chega lá, além de você estar de máscara, é uma pessoa estranha, a criança faz Trava, não trava, vai. tem medo.
E ela fala assim, Bel, graças a Deus, na fase que mais precisou, você estava dentro cirúrgica. Eu falo, Não, e o neném em jejum, né? nossa, Em jejum, já sem paciência por causa do jejum e tendo que trocar de colo com a mãe. Tirar da mãe, acho que é o momento mais difícil para as mães, é quando ela tem que entregar ali. E um bebê mal-humorado com E fome. a criança com fome por causa do jejum da cirurgia. Então, aí esse é um momento difícil que as mães colocam para E a gente já faz isso sempre assim. Quanto mais novo, o mais cedo possível para acordar e já ir para a Isso, cirurgia. é verdade. Porque eles não aguentam esperar. Não tem. Não. Nossa, olha, assim, a gente segue protocolos da alimentação no pós-operatório. Então, é difícil você ver uma criança em jejum para fazer um procedimento cirúrgico e você não poder dar nada. Então, a gente... E chora, né? E Porque chora, eles choram bastante. Então, às vezes, você está trabalhando, você fala assim, eu não comi nada ainda, mas você fala assim, mas essa criança está quietinha em jejum, então você aguenta mais um pouquinho, depois você come. Então, você tem que se colocar, às vezes, no lugar do paciente para poder ajudar. Aí você fala, mãe, vai lá comer. Ela fala, não, enquanto ele não for, eu não vou comer. Então, a mãe se coloca também, muitas vezes, no lugar da criança. Né? E você sabe que eu aprendi essas coisas no hospital? Eu fui pra ouvidoria uma vez, né, por conta disso. Acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Pouca gente sabe, né? Minha chefe sabe, assim, quem tava perto ali. Mas mamãe uma vez, é que ela foi assim, não vou falar grossa, mas ela chegou pra mim e falou assim: não quero que você atenda minha filha, porque você é muito novo, né? E eu não lembro se eu era residente, se eu estava contratado lá, porque mistura às vezes as fases na cabeça disso daí. Mas eu tenho assim, que eu entrei lá, eu lembro das fases, assim, mas eu não sei. Eu acho que isso eu já trabalhava lá. E a mãe falou pra mim, não quero que você atenda, porque você é muito novo, não sei se você sabe o que você tá fazendo, mas assim, foi meio até grosseira de foi. falar, sabe? Ela não deixou eu explicar. Uma coisa é eu explicar pra você, daí você não sentir confiança e falar assim, ó, tem outra pessoa pra eu conversar? Ou não vou fazer hoje, ser um pouco mais... E eu peguei e falei pra ela, ela falou que eu era muito novo, daí eu perguntei assim, mas a senhora já nasceu velha? Que me veio isso na cabeça na hora. Ela se ofendeu. Ah, na hora, foi pra ouvidoria e tava eu lá no outro dia, tendo que pedir desculpa. Não desculpa se meu tive, não, falei sem querer. Eu sei como que é. Infelizmente... Mas eu acabei pedindo pra atender ela até o final do tratamento, toda vez só comigo. Virou meio exclusiva. Tá vendo? Não, eu pedi. Ah, você pediu? E ela não falou mais nada. Ah, daí toda vez que ela vinha, eu atendia. Daí no fim ela fez uma cartinha, ela não lembra de estar essa carta, mas ela fez uma cartinha agradecendo que tinha errado, que julgou a aparência, o que todo mundo faz, né? Todo mundo faz, é verdade. E o que tinha? Naquela época, eu também parecia, é lógico que o tempo passou pra mim também, né? Mas eu era mais novo, eu corria muito, andava de bicicleta, fazia triatlon, né? Então eu sempre tinha uns 10 quilos a menos do que eu tenho hoje. Então dá outra cara, a pessoa mais magra parece mais jovem também, né? Mas agora já tá mais bonito. Então daí tava muito magro, né, meu? Daí depois que o Theo nasceu, meu segundo filho nasceu, eu parei de fazer triatlon, um pouquinho depois. E daí isso mudou um pouco, mas assim, eu tinha muita cara de menino, muito. Então isso ajuda, hoje naquela época atrapalhava e no fim dá certo, não tem o que fazer. Quantos anos já faz você tá lá? Entrei em 2002. Nossa. 22. 22 anos. É. Contratado desde 2006. Mas tá longe de dar os 30 anos ainda, hein? Tá longe. Já tem muita coisa. Nem penso nisso Nem ainda. pensa. Não, nem pensa. Não, tá certo. Eu acho assim, eu acho que eu tinha esse propósito de aposentar e continuar fazendo o que eu faço, ajudar as pessoas, né? Fazendo as missões. E a vida continua e eu gosto que eu faço. É que não dá pra saber, né? Mas eu já pensei. Eu penso em um dia ficar só lá de novo, igual era no começo. Talvez, se um dia acalmar tudo aqui. O consultório vai, assim, me ocupa também, né? Tem família. Então acaba que não dá pra pensar em nada disso, assim, de sair de nenhum nem outro. Mas é que assim, a gente passa por várias fases. Quando eu comecei a trabalhar a minha vida, eu achava que ia ser só o centrinho. Não ia ter nada fora, ia ser só de lá. Ter horário pra entrar, horário pra sair, os plantões de fim de semana. Mas só atender lá. Daí acabou dividindo, né? Quando a Funcraf terminou. Daí eu fiquei na USP e comecei o consultório fora. Hoje acho que é bom estar um pouquinho em cada um. Eu acho que isso é muito importante. É gostoso essa rotina. Porque a gente tem lá a parte de trabalho e pesquisa, né? De atender paciente de pesquisa. Isso transfere um pouco para cá nos atendimentos. É que aqui tem fissura e também tem outros pacientes também que não tem, né? Que acabam procurando a gente aqui. Mas como falta muito tempo, não dá para fazer plano de parar ainda. Não, você é novo ainda. Tem muito tempo pela frente. Você falou, deu 30 anos. O meu lá vai dar
14, quase 18 lá de contrato. Então tem 12 ainda. Ainda tem 12, mas 12 passa tão rápido. 3 Copas do Mundo. Tá passando muito rápido, ó. Nós já estamos em abril. Você falou 2015 que parou, meu, parecia que foi esses dias. Não, então eu já tenho 8 anos. Se eu falei, Catarina, eu já tenho 8 anos. Encontrei a Catarina no mercado outro dia, mas falei com ela bem pouquinho. Ela mandou um abraço. Tô precisando falar com ela mais. Ela tá lá. Ela também faz uns voluntariado aqui em Bauru, para passar o tempo, ela e o marido dela. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Porque se você aposentar e ficar dentro de casa, você entra em depressão. Você tem que ter alguma atividade para você fazer. Então, além de eu fazer as missões, eu e Catarina, nós fazemos boneca de pano para levar para as crianças. Então, cada missão, eu levo geralmente 50 bonequinhas de pano para doar para os pacientes. Feita aqui em Bauru por vocês. Eu e a Catarina que fizemos. A gente faz a bonequinha e leva no projeto. Então, toda vez que eu chego lá, você fala assim, ô Bel, você trouxe bonequinha, vai sobrar uma? Eu falo, não vai. Porque assim, eu conto, geralmente eles falam na programação quanto a cirurgia, então eu levo mais ou menos para os pacientes, né? E dessa vez, nessa última missão, tem o pessoal da imprensa, né, que vai para fazer divulgação dos vídeos. E ela olhava assim para mim e falou assim, já não sei quanta missão que eu venho, eu não ganhei nem uma boneca sua. Eu falei, você não ganhou nenhuma boneca minha ainda? Ela falou, não, você não me deu. Eu falei, você pediu? Ela falou, não, Bel. Então vai ser dessa vez. Aí eu peguei, né, a gente estava dentro do ônibus, eu peguei, separei uma bonequinha. Ela falou, não acredito que eu ganhei a bonequinha. Eu falei, você ganhou porque tem pouca cirurgia, vai sobrar. Vai sobrar dessa vez. Vai sobrar dessa vez. Não posso deixar de te dar para o paciente. Não, né? sempre o paciente. Eu dou sempre o paciente e depois eu dou o que sobra para não trazer de volta. Mas essa bonequinha tem uma história na minha vida, porque assim, a primeira vez que eu levei as bonequinhas... É mesmo que tinha no centrinho, que vendia lá ou não? Não, é uma bonequinha de fuxiquinho, pequenininha. Ah, não, porque tinha uma que vendia lá, lembra? Não, aquela lá... Um não, pouquinho maior isso, assim, não. É uma pequenininha de fuxico. Foi até um projeto de uma amiga minha que fez o doutorado dela, e ela fez a bonequinha para o projeto dela, porque, assim, nós temos um grupo que nós tivemos câncer, né? Eu tive câncer de mama. Então, a gente tem um grupo de amigas que chama Julietas. E nesse grupo, a Bel fez o doutorado dela em cima do projeto Julieta, então ela criou uma bonequinha carequinha. Aí passou um tempo, falou, Bel, por que você não faz essa bonequinha para você levar no projeto? Aí eu comecei a fazer, mas eu pus cabelo nas minhas bonecas. E a gente leva as bonequinhas para doação. Para os pacientes. Para os pacientes. Quando é adulto, a gente dá para a mãe ou dá para a esposa. Tá. Então, todo mundo fica esperando a tal da bonequinha da Bel. Virou uma marca. Virou uma marca da Bel. Aí, a primeira missão foi, acho que em Santarém. A gente trabalhamos só em enfermeiras que cuidam do paciente na missão. E cada enfermeira são 4 salas cirúrgicas e aquela missão estava designada cada uma de nós ficar com uma mesa cirúrgica. Então, por exemplo, eu estava com o doutor Márcio. Então, todos os pacientes do doutor Márcio era minha responsabilidade naquele plantão de... Tá. Aí eu estava, mas eu não fico só com o meu, eu fico rodando, vendo todos os pacientes. Aí as meninas estavam tudo no postinho, eu cheguei e falei assim, quem é que está cuidando do Darlan? Ele está lá chorando e ninguém está cuidando dele, vocês estão tudo aqui sentada. A pediatra levantou, olhou aqui e falou assim, quem chama Isabel? Quem é Darlan? Era eu que estava cuidando do paciente. E eu não me ative que era eu, fui reclamar que o paciente estava chorando. Aí a pediatra falou assim, a partir de agora a boneca da Bel vai chamar Darlan. Então ficou, ela fala assim, e ela escreveu, ela pegou uma para ela, escreveu Darlan, e ela é do Rio de Janeiro. Ela fala assim, o Bel, o Darlanzinho está aqui. Então chama Família Darlan a boneca. Batizou Família Darlan a bonequinha. Aí eu falei, nunca mais eu vou cuidar do paciente de ninguém, eu vou ficar só com meus pacientes. Mas eu tenho esse instinto, eu não posso ver uma criança chorando que eu vou lá saber o que está acontecendo. Esse tem que ajudar uma mãe. Então, isso é coisa que eu aprendi no centrinho. E como começou isso lá? Como que você começou? Não, você no centrinho. Eu comecei... Você é enfermeira, porque isso tem uma vocação por trás também, né, Bel? Quando eu me formei, eu vou ser sincera, eu nunca gostei de criança. Na graduação, eu gostava, nos meus estágios, dos idosos, cuidar dos velhinhos. Quando eu me formei,
E meu primeiro emprego foi no hospital de base. Eu lembro que estava eu e a Fátima, nós duas fomos contratadas no mesmo dia, e era uma vaga para pediatria e uma vaga para clínica médica. Então, nós morávamos juntos, né? Eu vou para pediatria. E eu falava para ela, você fica com a pediatria, porque eu não gosto de criança, eu fico com os velhinhos. Ah, e ela falava, eu também não gosto de velhinho, eu gosto de Deu criança. certo. Deu nada. Quando nós chegamos lá, a chefe falou assim, enfermeira Isabel, pediatria, enfermeira Fátima, clínica. Achei que você tinha caído, você não pode escolher. Não, ela determinou. Eu lembro que quando eu abri a porta da pediatria, a pediatria social de base era imensa. Eu abri a porta e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A minha sorte é que a minha professora de estágio de pediatria estava no estágio lá. Eu cheguei nela e falei, o que eu faço? Ela falou, o que você faz? Respira fundo, você se apresenta e você chama os funcionários e você fala, eu tenho a teoria, vocês têm a prática. Vocês me ensinam a prática, eu ensino a teoria. Foi assim que eu aprendi a gostar de criança, porque as funcionárias, tudo funcionários antigos, e elas me ensinaram muito. Tinha jeito já. Tinha. Elas me ensinaram muito. Então, eu ensinava a teoria e elas me ensinaram toda a prática. Eu não sabia nem posicionar a veia de uma criança. E eu aprendi com elas. E eu tenho orgulho de falar isso, que eu aprendi com as funcionárias. Eu Sim. aprendi a gostar de criança. Trabalhei 5 anos na pediatria do base, Foram os técnicos do básico que te que ajudaram. me ajudaram. Me ajudaram. Eu lembro da dona Ida. Eu nunca esqueço, dona Ida foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Tem muitas funcionárias que me ajudaram muito. E depois eu fui para o centrinho como bolsista. Entrei no centrinho como bolsista. Daí apaixonou. E aí prestei o concurso enquanto bolsista. Acho que fiquei bolsista 3 ou 4 meses. Aí eu passei e fiquei. Fiquei sempre na saúde pública. Eu comecei... Sempre foi ali? Eu trabalhei sempre na saúde pública. Depois eu fiquei um tempo no centro cirúrgico. Depois, quando eu fiquei doente, quando eu estava na internação. Ah. Fiquei na internação, mas eu gostava. Eu amava a saúde pública. Não, mas tem muita enfermeira ali que você vê que... Muita não, mas eu acho que a enfermagem é um dom, é uma vocação. É uma vocação de cuidar. E você sabe quem gosta e quem não gosta. Quem é aquela enfermeira que você sabe que o que ela está fazendo é com amor e o que ela está fazendo por fazer, pelo pagamento dela. A gente sabe. E a questão dos pais, eu vejo assim, hoje em dia as técnicas estão acabando ficando mais modernas assim, no diagnóstico, mas os pais estão tentando buscar mais informação, mas mesmo assim falta muito ainda, né? Falta muita informação. Você que deve estar andando mais longe do que o nosso centro aqui, você vê que é muito distante ainda de chegar a informação sobre o tratamento, né, de paciente com fissura, sim, né? É muito distante. E eu vejo, assim, principalmente a dificuldade dos pacientes do Norte e Nordeste em conseguir o tratamento integral, né? Só fazer cirurgia do lábio e do palato não vai resolver, porque ele tem toda a parte. O que pega quando chega na parte da ortodontia. É muito especializado isso, né? Isso, é muito especializado. E não tem pessoas especializadas para dar continuidade ao Não, tratamento. então, e tem o outro lado, né? Uma coisa é fazer um procedimento cirúrgico único, ali, de um tempo único, e cicatriz e acabou. A ortodontia, o preparo, às vezes tem fase, tipo, para usar o aparelho por 6 meses, depois por 1 ano, depois por 2. Então tem esse ponto de a manutenção mensal. Não tem como você ir lá. Vou pôr o aparelho de todo mundo nesse projeto. Daí ninguém vai cuidar, vai acabar criando mais problema do que ajudando. Isso é verdade. Mas é o gargalo mesmo. Da ortodontia para frente. É onde o negócio pega quando chega na parte da ortodontia. Porque teria que ter alguém residindo ali no lugar por um tempo para tratar. Tem a fase do enxerto, a idade certa para fazer o enxerto, né? O ano passado, nós fizemos uma missão em Santarém, foi só enxerto ósseo. Foram 30 pacientes de enxerto ósseo. Então, veio um pessoal do Rio de Janeiro, né? E só foi paciente de enxerto. Porque estava na fase de fazer o enxerto, então tinha que fazer. Então, tem que selecionar os pacientes, tem que dar continuidade. Não é só fechar o lábio e o palato, o paciente tem que concluir o tratamento dele. A gente sabe que o tratamento começa bebê e termina na fase adulta, né? Termina quando termina de crescer, praticamente. Né? Então. E a última cirurgia ortognática, depois nariz, né? Nariz e alta. Nariz e alta, Quando o paciente passa no nariz e vai embora, é uma despedida, né? É uma despedida, nossa. Agora, quando é só pós-forame, é só... acaba sendo mais rápido. É mais rápido. Mas assim, quando a gente acompanhou tudo, daí faz a ortognática, tá quase de alta,
É, Não eu fala que tenho, é triste, porque é feliz de ver, é mas feliz. às vezes até para o paciente, tá tão acostumado durante o ano se programar para estar em Bauru, para estar vindo aqui. É verdade. E eu sigo as suas avaliações, seus pacientes, né? O antes e o depois é uma coisa maravilhosa ver a evolução de uma cirurgia ortognática, né? Então, isso Ver o o resultado. resultado é fantástico. E em vários casos, assim, não é que tá dificuldade, mas a gente tá. Tem vários casos que ainda estão faltando fazer o nariz, daí cada fase eles vêm contar uma parte, né? É, isso é verdade. Mas o duro que nem aqui você está num centro especializado, né? E você sai fora daqui, aí você vê que não tem todas as áreas. Não, é. Aí fica difícil para o paciente. Hoje a gente consegue ajudar muito, tem muito ortodontista já em Graças. pontos que ajudam bastante os pacientes que têm a fissura. Porque também me fala a verdade, o paciente vir todo mês para Bauru para mexer no aparelho, assim, para fazer manutenção, O custo é é caro. caro. É caro. E hoje, por mais que fale assim, ganha passagem, mas tem que comer, tem que dormir em algum lugar, tem que Tem ficar tudo sem, isso. tem que os pais ficarem sem trabalhar, assim, é. O certo é ter em cada lugar um ortodontista que já passou por aqui, que sabe É, dar seguimento ao tratamento, né? é. Mas, Para poder infelizmente, fazer, seria perfeito, né? Porque muitos pais às vezes têm condição de pagar na cidade, mas não acha alguém que confia. isso. Daí quando tem o dinheiro, não tem o profissional. Quando não tem o profissional, É bem isso mesmo. acaba dando um equilíbrio negativo às vezes nisso daí. E nos pós-operatórios, como que faz para os pais, assim, por exemplo, que cada pós-operatório tem uma particularidade de cuidado, né, meu? Tem, é assim, De cirurgia, eu falo. O lábio tem uma porque a dieta é de um jeito até fazer o lábio. Depois faz o lábio, muda essa amamentação é, também, né? é assim, a cirurgia, por exemplo, a cirurgia do lábio, bebê fez com 3 meses, ele está alimentação na mamadeira, vai continuar, é liberado o bico da mamadeira no pós-operatório imediato e vai continuar com o mesmo bico da mamadeira, só que o leite é temperatura ambiente. Essa é a principal orientação. É a orientação. Nada, a criança não pode tomar nada quente. É tudo temperatura ambiente. E não tem bico do peito da mãe também. Não tem peito da Não, mãe. se ele mama peito, ele Vai no continua peito. no peito, Tá. porque continua no peito, É só, assim, é só a mamadeira que muda a temperatura do só muda a leite. temperatura do leite. O peito, ele é liberado no peito assim que a criança acorda. Muitas vezes, mesmo no centro cirúrgico, aqui não, na missão que a gente vai, a mãe entra na recuperação Ah, para tá. pegar a mãe. Acordou da Acorda anestesia. anestesia, o anestesista já libera a mãe para entrar, e se a criança mama no peito, já pode colocar no Tá. peito. E na mamadeira, só quando chega pra gente, ele libera, tem um período, né? Que ele fala, ó, já pode, primeiro a gente dar uma água, dar um chazinho, dar um suquinho para a criança. E depois já pode dar o leite que a criança mama na mamadeira, no mesmo bico. Só que, assim, como muda a temperatura, às vezes a criança briga um pouquinho, porque às vezes a mãe dá leite um pouco mais quente, a criança está acostumada com leite quentinho. Então a gente geralmente diz, mãe, começa a dar o leite mais morninho, mais pro friozinho, para a criança acostumar com a É. temperatura do leite. Mesmo assim, se a criança já come papinha, ele vai comer a papinha Depois. na idade correta. A papinha também é temperatura ambiente, ela é peneirada, né? Não pode ter resíduo. E ele vai tomar a sopinha dele do mesmo jeito, mas não é na mamadeira, sopinha na colherzinha do mesmo jeito. E a cirurgia de palato é a mesma coisa, só que na cirurgia de palato eles não liberam bico de mamadeira. Eles só liberam alimentação na colher ou no copinho. Então, Então, daí não tem. Então, no palato não tem peito nem mamadeira. geralmente a criança só se for um pós-forame incompleto, ele consegue mamar no peito até a idade, porque o palato é feito a partir de um É, ano de idade. é. Geralmente a criança ainda não tá Já não mais tá mais. mamando. Mas se tiver mamando, enquanto eu trabalhava, eu não lembro ter visto liberar peito na criança Nem mamadeira também. nem mamadeira. Daí, Era tudo no copinho e na colherzinha, tudo temperatura ambiente, a dieta é líquida os primeiros 15 dias, depois com o mesmo volume de leite, só isso, muda a forma de. isso. Aí depois de 15 dias, quando a criança já come sopa, já come comidinha, aí passa para pastoso. Mas daí, o que é mais fácil, você acha? Na colherzinha? Dá para É. criança? Na cirurgia de palato, no pós. Ai, no copinho, aqueles copinhos pequenininhos, eles tomam Encosta na boca e vira. você coloca o copinho aqui assim, ó.
aqui, ó. Ele já Com a própria linguinha ele vai tirando. Você só molha a linguinha dentro. acaba aspirando um pouquinho assim. É Isso, isso? a criança aceita super bem no copinho. Às vezes a mãe tem a habilidade. Hoje tem vários tipos de bico, mamadeira, com a colherzinha na ponta, uma mamadeira de silicone. A mãe só vai apertando assim, o leite vai caindo na boca do Ah, neném. tá. E tem um monte. Vira um dosador, assim. E tipo um dosadorzinho. Aí as mães utilizam essa mamadeira no E o pós-operatório. bracinho sempre preso no Então, pós-operatório, o né? bracinho, coloca o bracelete, porque a criança tem, vai ficar diferente. Você pode observar assim, criança fechou o lábio, ela fica passando a linguinha, porque está diferente. E ela vai pôr a mãozinha. E a nossa mão é o veículo mais contaminado que existe. Então, a criança tem que ficar com o bracinho, com o bracelete. A gente orienta as mães. Tira, movimenta o bracinho da criança. Fica um tempo sem, mas se é uma criança agitada, então a criança tem que ficar mais tempo com o bracelete. Normalmente é quantos dias? Olha, nós orientamos 15. Aqui no centrinho que eu trabalhava era 30 dias com o bracelete. Na missão a gente orienta 15, no máximo 20 dias. Se a criança não põe a mão na boca, Porque, para quem está mãe escutando, tira. é um bracelete que não deixa o bebê dobrar o braço e relar na área da Isso, cirurgia. porque coloca aqui É. no bracinho para ele não fazer esse movimento. Mesmo com o bracelete, a gente pede para as mães não dar nenhum brinquedo, por exemplo, um brinquedo que ele consiga, assim com o bracinho, trazer a boca. Tem que ser tudo coisa pequena para ele pegar, nada pontiagudo, e depois que ele teve alta. Se tiver pontinho, né, a gente orienta a retirada dos pontos, né, quando vai retirar, porque a maioria às vezes usa ponto absorvível que não precisa retirar, ou a colinha, e orienta a higienização, a limpeza da ferida cirúrgica, o retorno de pós-operatório. Geralmente a criança na alta, eles vão com uma prescrição da medicação, a gente orienta como que é para ser administrada essa medicação, e não pode tomar sol. O sol é inimigo da cirurgia plástica, porque o sol vai É inimigo da queimar. cicatriz, na Da verdade, né? cicatriz. A gente fala cirurgia plástica, é cicatriz, porque senão ele vai queimar. Então a gente orienta. E tem a fisioterapia, que também vai orientar a parte da massagem a partir de 30 dias. Então, Que- esses são os cuidados primordiais. E evitar da criança bater a boca, né? Porque quando é bebê pequenininho, as mães têm mania de virar ele para. Opa! De virar Ele bater, tá agitado e bater a boca no Ou erguer a ombro. cabeça e voltar, né? Então a gente pede para a mãe evitar da criança bater a boca. E agora, quando a criança já anda, a criança correr, cair e bater a boca também. Então a mãe tem que estar, os 30 dias de pós-operatório, a criança tem que estar em cima para que ela não faça, não Pra não acontecer caia. nada, né? E quando é bebezinho, proteger o bercinho com um protetor lateral para a criança Com não rolar. espuma, coisa assim, né? Isso, tem que fazer uma proteção no berço. E nos pós-operatórios, o bebê tem que ficar inclinado no bercinho, A alguma gente coisa assim? É bom também, né? elevar a cabeceira do berço, mais ou menos 30 graus, deixar elevadinho. Nos primeiros dias também. Geralmente, porque geralmente, quando o bebê nasce com a fissura, a gente já orienta as mães a deixar a cabeceira do berço sempre elevada, mais ou menos 30 graus, para ele ficar elevadinho. É. Agora, a posição do bebê existe muita controvérsia, porque fala que o bebê tem que ficar decúbito ventral. E a gente sempre orientava as mães a deixar o bebezinho de ladinho, o ladinho direito, o ladinho esquerdo, porque se ele regurgitar, ele estando de ladinho, não tem como ele aspirar. E se ele está de barriguinha para cima, ele pode acabar Pode assustar, aspirar. né? Pode aspirar. Então, a gente sempre orientava as mães a decúbito ventral, decúbito lateral direito, Lateral ou esquerdo. ou direito ou esquerdo. É. Porque para baixo não pode, né? Não pode ficar encostado. Mas tem bebê que dorme decúbito dorsal. E você tem que deixar. Você vira ele vai, ele fica É bravo. automático, né? Aí ele tá com os bracinhos, aí ele fica agitado. Você tem que deixar o bebê dormir do jeito que ele estava acostumado a dormir. Não tem o que fazer, Não né? tem o que fazer. Você não vai brigar com a coitada da criança. Não. Né? E a questão para ajudar a manter o peso assim no pós-operatório? Isso também é muito importante, né? Para cicatrizar, né? Isso. Geralmente, na alta, né? É feita a orientação da parte da alimentação, geralmente uma nutricionista que faz toda a orientação. Que monta o cardápio. Monta o cardápio, dá as receitas das papinhas com os legumes, com os nutrientes que tem que ter. E a mãe vai seguir a orientação e vai continuar o segmento com o pediatra local dela. Para a criança, porque a criança não pode ter perda de peso.
Porque geralmente, por exemplo, se formos transformar, ele fez a cirurgia com 3 meses, ele vai fazer o palato a partir de 1 aninho de idade. Para isso, ele tem que ter um peso adequado, ele tem que ter condições clínicas e laboratoriais também para poder fazer Para poder a cirurgia. fazer. Para fazer a cirurgia. Porque não é uma cirurgia de urgência, né? É uma Não, cirurgia eletiva. é uma Então tem que estar cirurgia tudo alinhado Tem que para estar tudo acontecer. alinhado. Ele não pode ter nadinha, nenhuma intercorrência, nenhuma anemiazinha. Eu lembro que o maior medo da gente, quando chegava aquelas crianças de longe, que pegavam o exame laboratório, dava anemia. Porque daí não tem que fazer, né? Não é que não tem, daí tem que tratar primeiro, tem que reverter tratar, isso. Tem que tratar. Quantos Nuripurum a gente fez na vida? É verdade. Sabe que minhas crianças, até hoje, quando eu falo que eu vou lá no fim de semana, eles querem que eu traga gelatina. Gente, aquela gelatina é maravilhosa. E daí eu fui perguntar pra Sueli, ele falou que não tem segredo nenhum. É, gelatina normal. Não. Quanta... Eu achava que tinha uma receita diferente. Falei, Sueli, me fala o segredo da gelatina, que todas as minhas crianças, quando eu vou lá de fim de semana, eles querem que eu leve. Daí, porque já comeram, né? Já foram lá pequenininho, não esquece. Falei, não tem nada, gelatina normal. Eu lembro muito da Santina, lá do lactário, né? A gente fala assim, traz a mais pra gente. Ela falava assim, o quê? Gelatina. Então, ela sempre trazia, para as crianças trazia a mais. Ela falava, deixa a Sueli descobrir que vocês estão comendo a gelatina. Faz tempo que você não vai no hospital? Eu fui visitar a Helena quando visitou ginástica e fui lá antes, porque eu tinha que dar uma aula lá em Porto Velho, que essa última missão foi uma missão de treinamento. Um programa novo, umas mudanças no prontuário. E a minha coordenadora pediu para eu falar em 10 minutos. 10 minutos ela me deu. Pré e pós-operatório. Aí mandaram o esquema da aula, os slides, como que tinha que ser. E eu fui pedir socorro para a Geisiane. Geisiane, me ajuda. Como que minha aula tinha 25 slides. Ela falou, Bel, tem que ficar em 7. Falei, não pode pôr 10? Ela falou, Bel, é 7. Falei, põe 10. 10 de um minuto. Eu falei em 10 minutos. Então, 10 de um minuto, ou 7. Não, eu pus 10, falei um em cada minuto. Falei, cheguei lá, a doutora Teresa falou assim, quanto tempo você vai gastar? Eu falei, 10 minutos. Tem certeza? Eu falei, tem, doutora. Correndo. Correndo. Eu dei aula em 10 minutos. Vamos combinar para gravar isso daí, para ajudar as pessoas. Você topa? Topo, Uma hora bem aqui? topo. Vou falar com a Letícia aqui, ela vai te ajudar aqui um dia pra gente fazer e deixar isso Topo. eternamente lá para ajudar. Olha, porque assim, a maioria das missões, eu dou aula sobre os cuidados pré-operatórios. E assim, eu tenho uma equipe, né? Eu tenho o dentista, que é o Dr. Carlos, que dá uma aula que eu falei que eu vi o Omar Gabriel encarnado nele. Parece o Omar. Mas o jeito de falar ou A didática tá. aula, a didática da aula é muito parecida com Dr. Omar. o Dr. Omar. Aí sempre fala uma fono e um pediatra. Então, a enfermagem, a fono e pediatra, a gente dá treinamento para os locais. Tá. E aí, Um básico, um intensivão básico, assim, seria isso? então, geralmente, ela fala assim, Bel, e a gente tem a boneca fissurada. Não, eu falei de gravar um dia, porque assim, muitas mães querem saber isso daí, muitos pais, né, querem saber e aprender isso daí. Mas a boneca não fica comigo. Não? É da onde? A boneca é da ONG. Entendi. É, a boneca é da ONG, mas o Centrinho tem a boneca. Não, mas a gente pode uma outra boneca, não pode? Pode sim, pode. Acho que também ajuda bastante. Não, vamos combinar isso daí. E, Bel, eu acho que era isso que a gente tinha que falar, assim, ó. Gostei muito de te ver de novo, assim, ó. Agora você perdeu o caminho daqui, você passe mais aqui, ou eu vou combinar mais alguma coisa. Tô com saudade da Catarina. Sabe que ela é minha mãe, né? Ela é minha Ela é sua doutora mãe, e tô em débito com ela aí de visita ou de conversar. E ela é minha irmã do coração, Catarina. Ó, nós fizemos faculdade juntas, moramos juntas, entramos no base juntas, saímos do base, fomos pro Centrinho juntas e saímos juntas. É minha irmã do coração. Foi uma história muito grande. Ela fala assim, ela ligou, eu falei assim, não posso falar com você que eu tô indo lá no Zezinho. Ela falou, o que você vai fazer no Zezinho? Eu falei, não sei, Catarina, o Zezinho tá aprontando com você. Eu falei, acho que tá. Dá um beijo, um abraço nele por mim. Manda outra aqui, um beijo pra você, Catarina. Ela é muito, do coração. É demais. Mas, ó, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, eu tava morrendo de medo. Não é nada, eu falei, é só uma conversa. Começou aqui,
A gente começou, o primeiro foi com a menina e com a Dani, com a fono. Ah, Daí, é sempre assim, tem gente que vem que às vezes não tem muito a ver com a fissura, mas tem a ver com a odontologia também, para é. ficar numa linha ali do que a gente faz no dia a dia. Mas a ideia é ajudar mais pacientes que precisam, com fissura, que precisam de atendimento ou de orientação. Ah, tá. E eu falo assim, e para paciente ajudar, porque tem coisas que não tem na internet em busca de informação. Não, não tem. Eu lembro que eu sempre falava para as mães, quando recebi que ligavam para a gente, né? Porque o atendimento da enfermagem começa desde o momento que você atende uma mãe no telefone, né? Que você já tem que ajudá-la. Não fica procurando muita coisa na internet, porque na internet você acaba vendo coisas que você não quer ver. Então, porque no momento você acaba caindo assim, elas falam assim, que elas caíram num túnel e não viam uma luz no fundo desse túnel. Fala, então, calma que você vai encontrar essa luz, mas não fique pesquisando, porque você acaba vendo fissuras muito raras, É, fissuras difíceis. Então, isso aí já choca muito. Se ela já sabe que vai nascer uma criança com uma fissura, que nem essa gestante que eu estou conversando. Ela falou que o nenê vai nascer com uma fissura. Ela não, pelo que ela viu lá, não deu para ver, mas ela acha que é um transforame lateral à esquerda, mas que agora ela já está preparada para receber o nenê. Ela já chorou tudo de quem chorar. Eu falei, então você chora tudo agora, porque a hora que o Pedro, vai chamar Pedro, a hora que o Pedro nascer, você já está pronta para receber. Ela falou, não, eu vou ter suporte. Eu falei, graças a Deus você tem esse suporte. Mas que é difícil? É difícil. A gente sabe que o quanto é difícil esse diagnóstico. Mas eu acho que é muito mais fácil uma mãe ter uma criança só com uma fissura do que ter uma criança com uma síndrome. tudo tem o outro lado, né, meu? Tem, Tudo tem outro lado. eu sei, porque eu tenho um sobrinho com uma síndrome. Nós estamos batalhando uma cirurgia desde o ano passado. E hoje foi aprovada a cirurgia. Hoje, graças a Deus. Na hora que eu cheguei aqui, meu sobrinho mandou uma mensagem. Aqui dentro, recebeu? Recebi aqui dentro que a cirurgia foi aprovada. Graças a Deus. A gente sabe que essa cirurgia vai ser para aliviar a dor dele. Ele tem, não sei se você já viu falar, síndrome de Duchenne. Não. Ela vai atrofiando os músculos. E o prognóstico de vida é curto. Ele está com 14 anos. Já é cadeirante, acho que quase uns 5 anos. E está com uma escoliose acentuada. Então, ele precisa pôr uma haste na coluna. Para manter a Para posição. manter a posição, por causa do padrão respiratório dele. Porque a gente sabe que vai atrofiar os músculos, do coração, do pulmão. Então, enquanto ele tem vida, a gente não dá qualidade de vida para ele. Por isso que eu falei para você que eu não podia estar aqui amanhã, porque eu estou indo para Rio Preto. Deu certo, no dia certinho. Deu certo. Vai dar tudo certo lá também, viu? Vai, Viu? vai. Tomara que a cirurgia esteja lá. Não, já foi, já tá. Vitória é suas, Ai, amém. viu? Daí você me conta depois. Eu conto. Quando você voltar, passa o dia lá amanhã. Vamos estar em oração por vocês aqui. Ai, graças a Deus. Tá bom, todo mundo? Eu vou cuidar dele no pós-operatório. Você tá indo pra isso, então. Ele tem sorte, tá vendo? De ter você pra cuidar lá. Quem não queria ter você no pós-operatório? Do lado, entendeu? É. Mas eu acho isso daí também, o que você falou, Bel. Essa questão dessa fala pras mães que você falou, se você quiser falar isso aí de novo, dessa incentivação pras mães ou pros pais, né? Que isso tem uma luz no fim do túnel, tem solução, tem cuidados pra fazer. Tem. Não ficar se perdendo em muita informação. Quem tem muita informação também às vezes se perde no que precisa fazer. Eu gostaria de deixar um recado para todas as gestantes que têm o diagnóstico que o filho vai nascer com uma fissura. Eu sei que o primeiro momento, o impacto emocional é muito grande. E que existe uma luz no fim do túnel. Essa luz é a reabilitação. Existe tratamento e existe profissionais competentes para realizar esse tratamento. E que vocês precisarem, é só procurar. A única coisa que eu oriento é não pesquisar muito
procurar muita coisa na internet, que vocês vão acabar vendo coisas que não tem necessidade. Aguarde o nascimento, tenha o momento certo e Deus sempre vai estar com vocês. Certo? Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Então, finalizamos por aqui mais um episódio. Se você chegou até aqui, se você gostou desse bate-papo, encaminhe para quem você acha que precisa. Não deixe de curtir, se inscrever no nosso canal. Minha amiga, muito obrigado. Muito bom te ver. Eu que agradeço. Tá bom? Um beijo. Até a próxima.